Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre Liga dos Campeões, até porque hoje a gente teve dois jogaços. Tivemos Bayern de Munique e Manchester City e também tivemos Inter de Milão e Benfica. Evidentemente eu vou falar sobre o jogo que eu realmente assisti, que foi o jogo na Alemanha, o jogo entre Bayern e City. Mas eu não posso de jeito nenhum deixar de falar sobre o jogo impactante que foi o 3-3 entre a Inter de Milão e o Benfica. E talvez o mais impactante ainda seja o que está por vir, né? Que a gente vai poder desfrutar desse clássico italiano em uma semifinal de Champions. A gente vai ter Milan e Internazionale. Cara, isso aí é de parar o mundo. E nada mais justo do que acontecer uma batalha desse tamanho no San Siro, estádio histórico, um dos mais relevantes daí da história do futebol mundial, que infelizmente vai ser demolido, né? A gente já tem informações há muito tempo de que esse estádio tá para ser demolido e parece que isso aí tá perto de acontecer, mas antes a gente vai poder ver esse super clássico numa semifinal de Champions. Bom, vamos falar sobre Bayern de Munique e Manchester City então, né? Antes, a única coisa que eu te peço é que você deixa o like, se inscreve no canal pra me dar aquela ajuda, pra você não custa nada e pra mim significa muito aí na busca dos 1000 inscritos e fazer essa carreira de youtuber aí de futebol dar certo, tudo bem? Bom, pessoal, sem enrolação então, vamos começar o vídeo, vamos falar sobre Bayern de Munique e City, né? E um jogo até que começou como já era esperado, né? Com o Bayern de Munique indo pra cima, o Thomas Tuchel apostou no João Cancelo na lateral esquerda, o que eu talvez ache um erro. Eu acho que o Afonso Davies não deveria ser tirado da lateral esquerda, até porque ele é um cara extremamente ofensivo, muito forte, muito incorporado, né, como lateral, então eu acho que ele deveria colocar de repente o João Cancelo na lateral direita. Porque na minha concepção, pelo menos, ele é melhor que o Pavard, que é o atual lateral direito do Bayern. Mas enfim, escolha do treinador, e o jogo começou como era esperado, né? Com o Bayern de Munique indo pra cima, até tentando uma ou outra oportunidade, os goleiros trabalhando muito, tanto o Sommer do Bayern como também o Ederson, né, do Manchester City. Até porque ambos os clubes têm esse costume, né, de fazer pressão alta, de marcar o jogo lá em cima, e consequentemente os goleiros acabavam trabalhando muito com os pés. A primeira grande chance do jogo foi aos 16 minutos, uma chance que o Sané não poderia ter perdido de jeito nenhum. Tá aparecendo aí na tela pra vocês, inclusive. Ele não poderia de jeito nenhum ter perdido essa chance, até porque se ele faz esse gol, olha, o roteiro do jogo poderia ter sido completamente diferente, né? Até porque numa entrevista que o Thomas Tuchel deu ontem, ele revelou que uma mini meta que a equipe do Bayern de Munique tinha era sair por intervalo de jogo com uma vantagem, né? Ou seja, se o Bayern de Munique tivesse feito esse gol, estaria vencendo por 1-0 e, consequentemente, essa mini meta, né, teria sido alcançada e eles voltariam com uma tranquilidade maior para o segundo tempo, sabendo que estavam ganhando, que estavam a 2 gols de conseguir o objetivo, né? Mas, evidentemente, o Sané perdeu esse gol, o Bayern de Munique ainda tentando algumas outras escapadas, especialmente pelas laterais. E aqui eu não me fecho apenas a falar dos dois laterais, né? Tanto direito quanto esquerdo. Eu também me refiro a pontas, né? Eles estavam apostando muito no Coman pela direita e no Sané pela esquerda. Embora às vezes eles trocavam de lado, o Sané ia para a direita e o Coman ia para a esquerda. O Choupo-Moting não chegou a ter nenhuma chance clara, né? Ali no primeiro tempo. Eu acho que o Bayern de Munique sente muita falta do Lewandowski, que é um centroavante extremamente confiável, consolidado. Você sabe que quando você toca uma bola para a área, que ele tem a possibilidade de fazer o gol, ele dificilmente vai errar. E evidentemente que com o Choupo-Moting não é assim, né? Embora ele já tenha 17 gols nessa temporada, não é nenhum crime, né, você colocar ele como titular. Eu acho que não tem ninguém melhor como centroavante para você colocar naquela posição hoje no elenco aí do Bayern. Mas ele perdeu uma chance no segundo tempo, também chutou muito fraco e acho que ele não fez um bom jogo, né? Foi muito apagado. O Coman e o Sané, pra mim, foram os melhores do Bayern, foram muito bem. O Kimmich também, que fez um gol de pênalti lá no final do jogo, já um gol simbólico, né? Até porque muito antes disso, o Kimmich também não apareceu tanto no jogo. Jogou bem, fez um feijão com arroz, mas normal. Eu acho que o capítulo que mais chama atenção sobre o Bayern de Munique é, sem dúvidas, sobre o Upamecano. Sobre o zagueiro, que veio a ser expulso no primeiro tempo, mas acabou tendo a sua expulsão invalidada pelo árbitro, com o auxílio do VAR, em uma jogada em que ele derruba o Haaland, numa chance clara de gol, ali na entrada da área. Mas como já estava impedido, isso aí acabou sendo totalmente invalidado, e ele acabou permanecendo em campo, o cartão foi retirado, tudo certo. Mas aí já fica aquele aviso de que ele estava marcado naquele jogo e não faria uma boa partida. Assim como foi no segundo tempo, logo no início, aos 12 minutos, e um pênalti que o Haaland acabou perdendo, né? Mas adivinha por culpa de quem que aconteceu esse pênalti? Justamente o Upamecano, que meteu o braço na bola. Ele até fez um movimento muito interessante, né? O movimento certo, inclusive, que foi o movimento de recolher o braço. Porém, no exato momento do chute, ele resolveu abrir o braço. E aí a bola não que tenha sido impedida de chegar no gol, mas alterou um pouco a trajetória e diminuiu a força da bola. Claramente aquilo ali é pênalti, não tem nem o que discutir.
levou o cartão amarelo, o Haaland foi pra bola, perdeu, tinha a chance de ter liquidado o jogo já ali no início da segunda etapa, mas acabou não acontecendo, ele chutou por cima. Eu até brinquei no Shorts, no TikTok que eu fiz, que ele se inspirou no Luis Soares aqui do Grêmio, que é o meu time, né, que recentemente no Campeonato Brasileiro acabou isolando um pênalti também. Mas a essa altura do jogo, o Bayern de Munique já começou a ficar um pouco mais nervoso, ainda tentando criar muitas oportunidades, mas sabendo que o relógio estava totalmente contra, né, até porque para fazer 3 gols em 45 minutos num time tão bom como é o Manchester City, evidentemente isso aí já é bem difícil. E já se encaminhando para o final do jogo, a gente tem mais uma falha do Upamecano, que acabou tropeçando, escorregou e permitiu que o Haaland ultrapassasse ele e ficasse cara a cara com o Sommer, que nada pôde fazer. O Haaland bateu muito bem aquela bola, sem chance pro goleiro. 1-0 o City naquele momento, e aí a gente já sabia que seria praticamente um milagre, né, pro Bayern de Munique conseguir a classificação. Era extremamente difícil e aconteceu o óbvio, eles não conseguiram. Tiveram um pênalti em um chute que o Mané, depois que entrou, o Tuchel inclusive colocou o Mané, o Afonso Davies, o Müller muito tarde. Eu acho que ele já deveria ter colocado ali, 10 minutos do segundo tempo, viu que o time dele não conseguiu ser efetivo. Ele já deveria ter colocado esse pessoal de mais peso em campo para ver se conseguiria mudar alguma coisa, mas ele esperou até depois da metade do segundo tempo para começar a fazer essas alterações. Então, na minha concepção, foi um erro totalmente do treinador. Eu acho que o Bayern de Munique não deveria nem ter trocado de técnico. O Nagelsmann, embora tivesse um relacionamento não tão saudável assim com os jogadores, ele comandava esse vestiário. Com ele, o Bayern de Munique estava invicto na Champions, estava a 3 pontos do Borussia Dortmund, que era o atual líder da Champions League. Então, cara, fizeram um cagado. Na minha concepção, pelo menos, eles cagaram de demitir o Nagelsmann e trazer o Tuchel, que chegou aqui achando que o time já estava montado e percebeu que ele ainda tem que arrumar muita coisa. E isso aí custou a eliminação na Champions de uma maneira... de uma goleada, né? Até porque no agregado ficou 4-1 para a equipe do City. Agora, se a gente for falar de termos táticos, que evidentemente não contribuem tanto assim com a realidade, com o placar do que foi um jogo de futebol, eu acho que o justo seria o Bayern de Munique ter pelo menos vencido por 2-1. Até porque eles deram 19 finalizações a gol contra apenas 7 do Manchester City. Então, do ponto de vista de quem quis mais, de quem foi mais efetivo, de quem buscou mais gol, o Bayern de Munique venceu nesse aspecto hoje. Mas, evidentemente, como eu falei, isso aí não se reflete dentro de campo, né? Posse de bola do Bayern de Munique também naturalmente foi maior, né? Foi 58-42 e, enfim, vamos ter aí Real Madrid e Manchester City, um baita de um jogo já em maio pra gente assistir na semifinal da Champions, né? Eu vou fazer um comentário rápido agora sobre o que foi a partida entre Inter de Milão e Benfica, e aí a gente finaliza o vídeo. Bom, foi um 3-3 lá no San Siro, um jogo muito pegado. O Benfica que vem fazendo uma boa temporada, até, melhor do que a da Inter de Milão, inclusive. A Inter de Milão nessa temporada não tem fazendo nada muito surpreendente, né? Estão em 5º lugar no campeonato italiano, muito provavelmente vão pegar um G4 ali ainda, mas ainda não se confirmou, ainda tem um tempo até acabar o campeonato italiano. Título já evidentemente não vem nessa temporada, o Napoli tá muito disparado na frente, acho que ninguém vai chegar perto dele, nem Juventus, nem Milan, nem... Enfim, esse título aí já é do Napoli. E nesse jogo de 3-3, inclusive, a gente teve um gol do Lautaro, que talvez aqui entre os brasileiros seja o mais conhecido hoje, né, por jogar aqui na nossa vizinha Argentina. Tivemos também um gol do Correa, um gol do Barella, e os gols do Benfica, né, foram marcados aqui, deixa eu ver nas estatísticas, pelo Musa, Antônio Silva e o Fredrik Aursnes. Confesso pra vocês que eu não conheci nenhum desses jogadores, eu dei uma olhada muito rápida no jogo, mas eu acho que o Benfica, meio que já sabendo que já seria eliminado, até porque perdeu o primeiro jogo lá em Portugal por 2-0, eu acho que eles fizeram uma partida muito honrada, conseguiram empatar em 3-3 na casa dos caras, na casa da Inter de Milão, então saíram de maneira honrada e agora a gente vai ter esse super clássico italiano, né, entre Milan e Inter de Milão. Isso que não acontecia desde 2003, naquela vez o Milan, inclusive, levou a melhor, né, se classificou para a final da Champions em cima da Inter de Milão, em um jogo que, olha só que curioso, né, os dois jogos foram no mesmo estádio. Para você que não sabe dessa curiosidade, o jogo quando o Milan é mandante se chama San Siro e quando a Inter joga nesse estádio se chama Giuseppe Meazza, né? Mas evidentemente agora todo mundo está chamando de San Siro, um dos maiores templos do futebol que está chegando perto aí do seu fim, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para me dar aquela ajuda, tá certo? Um abraço aí a todos vocês e até a próxima.